Olá, meu nome é Raquel Glória, sou cientista política e esse é o meu canal para questões políticas, polêmicas e acadêmicas. Pessoal, ontem não, que dia é hoje? Hoje é terça? Gente, essa semana passada, em algum momento, eu participei de um programa chamado Em Pauta, na Rádio Câmara, para falar sobre extensão universitária. Para quem não sabe, eu sou professora de ciência política, mas eu também sou professora de extensão universitária no Unifem. E aí surgiu essa oportunidade de eu falar sobre o que é extensão universitária lá e tudo mais. Então eu resolvi trazer alguns recortes dessa entrevista que eu tive nesse programa. Quem quiser ver a entrevista inteira, eu vou deixar o link, tá? Nos comentários, ou melhor, na descrição desse vídeo. Foi uma entrevista bem bacana, eu acho que eu consegui falar absolutamente tudo que é de mais fundamental na extensão universitária em 17 minutos. E eu vou trazendo as partes mais importantes para esse vídeo. Então, se você não sabe o que é extensão universitária, se você tem curiosidade para entender o que é extensão universitária, assista esse vídeo, beleza? Beleza. Então é isso, um beijo para vocês. Tchau! Esse é o vídeo mais rápido que eu gravei desse canal. O que é extensão universitária? Extensão universitária é um dos 3 pilares da universidade, tá? Então a gente tem o ensino, que é aquele ambiente de dar aula, né, da biblioteca, dos alunos participarem com os professores, pegarem as matérias, fazerem provas, não é verdade? Você tem a pesquisa, que é aquele ambiente dos laboratórios, né, que os estudantes, os professores, eles pesquisam assuntos, novas informações, enfim, eles fazem as suas pesquisas. E você tem o pilar da extensão universitária, que é o que o nome diz, né, uma extensão. Então, a universidade sai dos muros da universidade, vai para a comunidade, né, que a cerca, que abriga, e aplica projetos, propostas para essa comunidade, né? Então, no Unifem, né, que é onde eu tô lecionando, tem diversos projetos de extensão e esses projetos eles visam pegar esse conhecimento que é trabalhado na universidade e levar para a população, né, para melhorar a vida da população. Então, o que está dentro da sala de aula, vai para a prática. Sai dos muros da faculdade e vai para a prática. E aí também com a participação dos alunos ou só o conhecimento? Não, os alunos eles têm papel ativo, né? E recentemente a gente tem falado muito sobre o protagonismo estudantil, porque quando a extensão universitária começou, já tem muitos e muitos anos, né? A universidade é uma instituição muito antiga, né? Já o papel da instituição da extensão universitária ele é mais recente, mas ainda assim, em 1100 que começou, né? Esse negócio de extensão universitária. Mesmo? Para mim é um tema novo. A universidade, enquanto universidade, ela sempre... Bom, pode ter mudado também a forma de expressar, né? Porque isso já existia, igual você disse, há muitos e muitos anos. Muitos anos. É tirar da sala de aula o melhor conhecimento e aplicar na comunidade. Isso. Quando a extensão universitária começou, era nesse sentido de uma via única, em que aquele acadêmico entrava na comunidade para explicar para a comunidade como as coisas deveriam acontecer, né? Hoje em dia, a extensão universitária ela já tem o entendimento de que a comunidade também participa do processo de extensão, ensina a universidade também, e os alunos têm um papel muito ativo. Até pouco tempo atrás, a extensão universitária era sempre pensada pelos professores, aplicada pelos professores. Hoje a gente já percebe que o estudante, né, o aluno da graduação, ele tem um certo protagonismo, até porque ele faz parte da comunidade, né? Os alunos, enfim, a universidade ela recebe informação de todas as... A melhor matéria-prima também pode ser o aluno, exatamente, né? Porque ele está diretamente na base, vamos dizer assim. Lá na comunidade, né? E aí eles trazem também propostas, né, de projetos de extensão. Então, tem projetos de extensão que foram pensados pelos alunos e executados pelos alunos, né? O professor ele só entra como uma forma de orientação mesmo. Sim, esses alunos, tem temas, os temas são definidos pela gestão no caso? Ou ele é variado? Ou ele não pode fugir muito à matéria, né? Normalmente, por exemplo, como eu leciono no direito, normalmente as propostas extensionistas que aparecem para a coordenação do direito têm relação com o direito. Até porque, por exemplo, no caso de alunos, são alunos do direito. Então, eles partem desse conhecimento que eles têm no curso de direito e aí eles observam, né, o mundo, vamos dizer assim, a partir desse conhecimento do direito. Então, é natural que eles proponham projetos extensionistas em cima desse tema, né, do direito. Mas, por exemplo, quem tem
quem está fazendo um curso de veterinária, aí propõe um projeto de extensão focado na veterinária. Então não é amarrado somente na sua área. Não. Ele fica extenso a todos os professores também fazer essa extensão. Sim, os professores podem propor projetos, né? Normalmente são os professores que propõem. O benefício, Raquel, principalmente para a sala de aula, para os alunos na sua formação intelectual no futuro. O campo em loco é interessante? É total, né? É muito importante. Você sai só da teoria e pula para a prática. Sair do ensino e ir para a extensão, ir para a pesquisa, né? Porque se você uma universidade que só foca no ensino, ela está muito mais para colégio, que no colégio que é normalmente assim, né? Do que para uma universidade. Então, a universidade ela tem que focar nesses 3 pilares. Faz parte da formação de um ensino superior esses 3 pilares, né? Então, é muito comum. Eu, por exemplo, na minha formação, eu entrei em projetos de pesquisa, eu entrei em projetos de extensão, né? Porque isso faz parte do ensino superior. Então, o aluno, quando ele é convidado, ele é incentivado a fazer parte desses projetos de extensão, porque é uma possibilidade do aluno aprender na prática aquele conteúdo que ele está aprendendo no pilar do ensino. Entendi. Entendeu? E também é uma forma dele conseguir colocar em prática os resultados que ele tem a partir de projetos de pesquisa, certo? Então, esses 3 pilares, na verdade, eles não estão separados, eles conversam o tempo inteiro. Então, por exemplo, às vezes um aluno está fazendo uma pesquisa em uma comunidade e a partir dessa pesquisa que ele está fazendo, a comunidade chega para esse aluno e fala, olha, a gente está precisando de resolver um problema X. Não tem como a universidade fazer alguma coisa em relação a isso. E aí surge o projeto de extensão. Às vezes é uma ideia do aluno, às vezes é uma ideia da própria comunidade. E como é que a comunidade chega até essa plataforma? Normalmente, existem diversas formas, tá? Uma dessas formas é o que eu te falei, né? Sobre a pesquisa. Às vezes um aluno está fazendo uma pesquisa em uma determinada comunidade, uma determinada realidade. Surge o tema. Surge o tema da extensão. Às vezes ele percebe um problema e percebe que a universidade pode entrar, né, para tentar resolver esse problema, tá? Às vezes, a própria comunidade que chega... Pode ser até através do aluno, o aluno mora naquela comunidade, às vezes o professor mora naquela comunidade, às vezes o professor já pesquisa, né, há muito tempo sobre um determinado assunto. Existem projetos de extensão que dão certo no Brasil inteiro, então eles às vezes aplicam em determinadas comunidades, entendeu? Então existem diversas formas do projeto extensionista acontecer, né, chegar. E no caso, quando há a solução do problema que a comunidade leva até vocês, juridicamente, é resolvido juridicamente ou só dicas, informações, o caminho a se tomar? Depende muito do problema e depende muito do projeto. Então, por exemplo, no Unifem tem o núcleo de práticas jurídicas, que inclusive esse núcleo existe em diversas faculdades de direito do Brasil inteiro, tá? Não é nenhuma novidade esse projeto. Ele entra como um projeto de extensão, se consagra e faz parte da própria instituição, esse núcleo de práticas jurídicas, né? Então, por exemplo, o núcleo de práticas jurídicas, ele tem, né, um papel de resolver questões, né? Às vezes uma pessoa ela não tem condição de ter um advogado, de ter um acompanhamento jurídico, ela vai até esse núcleo de prática jurídica e pede essa assessoria, pede esse cuidado. Tá? Gratuito? Gratuito. A extensão universitária, ela tem essa função que... Os projetos de extensão universitária são gratuitos. Às vezes pode ser que algum projeto ou outro pode pedir algo no sentido de ajuda de custo, né? Mas não é... O projeto de extensão ele não visa lucro, tá? O objetivo do projeto de extensão é fazer é como se... essa interação entre... É como se, por exemplo, imagina, a comunidade ela sustenta a universidade, né? Os funcionários da faculdade moram, né, na comunidade. Tudo que a comunidade, a faculdade ela não está sozinha no mundo, né? Existe toda uma cidade, né, ou enfim, todo um contexto que abraça essa faculdade. Então é uma forma de retribuir, né? O papel da extensão universitária é retribuir a comunidade, certo? Porque a comunidade ela sustenta a universidade. Então, não tem essa função de lucrativa, não é um negócio, né? Entendi. A extensão universitária.
Na universidade você pode ter empresa júnior, né? Que aí é uma outra questão, tá? Mas a extensão universitária, ela não tem esse objetivo de... É usar a expertise, né? De que está Isso. lá dentro da sala de aula e buscar ajudar a comunidade. Isso. E às vezes até mesmo o próprio aluno dentro de casa pode estar passando por um problema que a própria faculdade, pode ajudar. Tem né? um projeto que pode ajudar. Né? Então, por exemplo, como eu estava falando, né? O núcleo de práticas jurídicas, o aluno tem essa função, né? Mas, por exemplo, tem outros projetos no próprio direito que não tem esse objetivo de fazer assessoria jurídica, né? Tem um projeto aqui, inclusive na Câmara Municipal, que se chama Revisa 7, de autoria da vereadora Heloísa Frois, e aí já é um outro exemplo, né? Como que às vezes os projetos chegam até a faculdade, né? A vereadora percebeu um problema e propôs para a faculdade esse projeto, que é o quê? Revisar a legislação municipal, verificar aquelas que estão atrasadas, aquelas que estão em desuso e propor alteração, né? Dessas leis. Na verdade, é uma extensão, né, de conhecimento. Você detecta e você repassa, né? Isso. Então, a faculdade assim, tem esse papel, né? Não é só essa questão de estender, né? Porque quando você fala de estender, parece que é uma via única, né? A faculdade tem que ser mão dupla. Na verdade, é uma relação ali, isso que você falou, uma mão dupla, né? Ou tripla, enfim, são diversas figuras que estão envolvidas na extensão universitária. Você consegue citar, Raquel, algum tema, né, que você de repente fala assim, não, bom, a gente vai debruçar em cima desse e vamos resolver o problema X, por exemplo? Tem vários exemplos, né? Por exemplo, na Unifem tem a questão do núcleo de práticas jurídicas, que é essa questão da assessoria, né, jurídica, tem a extensão, tem o Revisa 7, que é isso, né, revisar a legislação municipal para atualizar a legislação municipal. Tem também um projeto na PAC, né, que são vários cursos, não é só o direito, tem vários cursos envolvidos nesse projeto da PAC, que é, né, uma tentativa de oferecer a esses recuperandos, né, a possibilidade de reinserção no mercado de trabalho. Então, tem diversas atividades lá. Só que no Brasil inteiro tem vários exemplos, né, de extensão universitária. Lá no Rio, eu sou do Rio de Janeiro, tá? Tem um... Seu sotaque não deixa... E olha que ele tá fraco, tá? Já teve mais quando eu agudo, morava né? lá, ele era bem carioca mesmo. No Rio de Janeiro tem um projeto que se chama Ciência Política nas Escolas, que é o quê? Levar o conhecimento da ciência política, que é uma disciplina que só está em universidade, para os estudantes de colégio, tá? Então, depende muito de qual o seu curso, qual que é a sua disciplina, né? E depende muito de como você quer aplicar essa disciplina. Às vezes você vai para a prática mesmo, né? Como no caso do NPJ. Às vezes você vai no sentido de ensinar. É realmente aquele conteúdo para aquela comunidade. Esse semestre, eu leciono na disciplina de primeiro período, tá? Que é a extensão universitária 1, e de quinto período, que é a extensão universitária 4. E nesse semestre, os alunos do primeiro período, eles propuseram projetos de extensão para a faculdade. E tiveram ideias muito bacanas, né? Dos mais diversos tipos, né? Por isso que existe essa variedade de possibilidades de você aplicar um projeto extensionista. Então, teve um projeto de um aluno que consistia... de um grupo de alunos que consistia em regularizar, né? Regulamentar lotes que foram dados em 1910. Foram doados no passado distante. Isso, que era para os moradores de uma fazenda ficar nesses terrenos, e aí foram crescendo, virou uma comunidade ali, e ninguém tem escritura, né, daquela a regularização fundiária. Exatamente. Tem que ser feita, né? E aí os alunos propuseram, né, fazer esse trabalho de regularizar esses lotes, né? Então, é algo totalmente diferente. A gente percebe que é um trabalho de extensão interessante, importante para a comunidade, né? Tendo em vista pular o muro da faculdade e ir para as comunidades. Mas, de qualquer forma, a matéria-prima chega, os problemas. Agora, existe alguma dificuldade em absorver todo esse conteúdo que chega, Raquel? A extensão universitária, ela passa por diversas dificuldades. Não é nada fácil, assim. Parece que vamos ali resolver o problema, né? Por exemplo, às vezes, normalmente, quando você vai implantar um projeto de extensão universitária numa comunidade, essa comunidade já está ciente, né? Às vezes é a própria comunidade que propõe esse projeto.
ainda assim, às vezes, existe dificuldade de inserção na comunidade. Às vezes você chega lá e a comunidade fala, não, a gente não quer esse projeto. Não, a gente quer que seja assim. E aí você tem que... Ela vai direcionando. Você tem que se adaptar ali o tempo inteiro, né? Às vezes acontecem imprevistos que fogem do orçamento, né? Às vezes os alunos, alunos que saem do projeto, professores que saem, que voltam. Então você tem que se adaptar. O projeto de extensão, você faz o projeto, né? Você propõe o projeto. Na prática, ele vai mudando o tempo inteiro, né? Então, por exemplo, às vezes a gente tem uma ideia que é maravilhosa, que a gente acha que é ótima, chega na prática a gente vê que não é uma realidade diferente. É uma realidade diferente. Mas só que o projeto já está acontecendo. Então você fala, ok, essa ideia a gente não pode aplicar. Então como é que a gente faz? Aí a gente aplica outra ideia. Só que essa outra ideia, ela surge no meio já do projeto acontecendo. E quando você dá um início a um projeto para atender certo tema na comunidade, tem que se chegar ao fim para ter uma resolução? Corre o risco de ficar pelo caminho? Corre o risco. Corre o risco de não acontecer, né, aquilo que a gente estava planejando como objetivo, né? E existem duas opções, né? Ou você estende o projeto de extensão ou você encerra. Nem todo projeto de extensão tem um fim muito objetivo, tá? Muito específico. Por exemplo, tem projeto, o NPJ, qual que é o objetivo do NPJ? O objetivo do NPJ é oferecer assessoria jurídica. Isso tem um fim? Não tem, né? Então, o NPJ ele vai sendo atualizado, né, todo ano, ok? E tem projetos de extensão como, por exemplo, esse caso de regularizar aqueles lotes. Quando eles regularizarem tudo, encerrou o projeto, entendeu? Depende muito do objetivo. Vai variando conforme o projeto. Isso. Muito bem. Raquel, obrigado pela sua participação. Mais alguma coisa que eu deixei de perguntar? Você fala assim, eu precisava ter dito isso. Não, acho que todos os pontos fundamentais, acho que a gente conversou. Dá para entender um pouco da extensão universitária, né? Se alguém quiser, aquilo que o senhor falou, se alguém quiser participar do projeto extensionista, ele não precisa ser aluno da faculdade. Tá? Ele pode procurar a faculdade e participar de forma voluntária, né, das atividades, aqui no caso do Revisa 7, do NPJ, do projeto da PAC. A comunidade, ela participa da extensão universitária em todos os momentos, né? Então, se quem quiser participar, oferecer um serviço, pode... E pode usar as plataformas do Unifem. Faculdade. Né? Isso. Só entrar em contato, é fácil. Hoje em dia não precisa, telefone, ligue para... E se me perguntar, eu não sei de cabeça, então não adianta. Mas é fácil. Hoje em dia você colocou Unifem lá, eu preciso falar com alguém aí da extensão universitária. Isso. Obrigado, viu, Raquel? Eu que agradeço. Obrigado pelas informações. Obrigada, que bom. É isso aí, gente. Fizemos mais um Em Pauta na Rádio Câmara 103,5, TV Câmara Canal 11.2 e as nossas redes oficiais sempre, Câmara Municipal de Sete Lagoas. É o nosso Em Pauta de hoje.